É evidente que eu não compartilho da posição do deputado. E uma pergunta simples e objetiva desmonta a narrativa feita pelo parlamentar. É moralmente aceitável, deputado, que o senhor Jair Bolsonaro tenha incorporado para o seu patrimônio pessoal R$ 400 mil de um relógio e outros objetos, e que ele tenha levado esse objeto junto com ele depois de sair da presidência da República? O senhor receberia um relógio de R$ 400 mil junto com outros objetos se passasse pela presidência da República ou no exercício de qualquer outro cargo parlamentar? É uma pergunta bem objetiva, Luciano. Para além disso, o ministro de Minas e Energia foi pego, o então ministro, com a boca na botija. O assessor dele estava com essas joias dentro de uma mochila, joias essas que não seriam declaradas. O que houve foi uma vistoria, então aquilo que estava passando escondido pela alfândega foi então descoberto. E ele tem que, evidentemente, ser responsabilizado por isso, como cúmplice do senhor Jair Bolsonaro, que é o responsável final. Mas registro e deixo de novo a pergunta. Deputado, o senhor levaria para o seu acervo pessoal R$ 400 mil, entre outras coisas, de um relógio de altíssimo valor, recebido como se fosse, entre aspas, um presente? Bom, Luciano, obrigado pela pergunta e obrigado ao deputado Glauber Braga pela pergunta, porque nos oportuniza elucidar alguns pontos. Durante o governo Lula, foram recebidos mais de 9 mil itens ao longo dos 2 mandatos. Desses 9 mil itens, 1.029 não foram localizados e foram dados como perdidos. Ele simplesmente fez desaparecer 1.029 itens. Destes outros, ele incorporou para o seu acervo pessoal 559. E aí você encontra uma coroa cravejada de safira, uma espada com bainha de ouro branco, mais uma infinidade de joias e esculturas, obras de arte, e mais uma centena de coisas. Também o TCU mandou a Dilma devolver 117 itens de 434 incorporados. Então, existe a narrativa de que o presidente havia incorporado ao seu acervo pessoal um relógio. A gente sabe que quem gosta de relógio caro é o Lula, e o presidente, como bem disse, agiu sempre dentro da lei, se pautou dentro da lei. Agora cria-se todo um cavalo de batalha em volta de um item, agora 2 itens por causa da joia. Inclusive, o presidente Lula também recebeu joias, também recebeu brincos e colares, e incorporou no seu acervo pessoal. Eu não sei, eu não convivo com ele, eu nunca vi, mas quem sabe na intimidade ele usa brincos e colares também, a gente não sabe, né, porque uma vez que incorporou no seu acervo pessoal. E em relação à sua questão, Luciano, dizer que pertencia a Michele ou iriam pertencer é especulação. Não existe nada que demonstre que isso aí seria endereçado da primeira-dama. Ao que consta, isso aí incorporaria o acervo presidencial, o que é regular, repito, conforme a Lei 8.394 de 1991. Da mesma forma, os outros itens de um presidente que teve sempre, o presidente Bolsonaro, uma gestão austera, uma gestão pautada na legalidade, e, é claro, busca-se agora um relógio para tentar desviar o foco do desastre que tem sido o atual desgoverno Dilma, né? A gente já pode chamar de Dilma, eu acho. Olha, as pretensões políticas da família Bolsonaro, evidentemente, estão minadas, porque eles se elegeram nas eleições de 2018 fazendo um discurso que seria de enfrentamento à corrupção. Quem já conhecia Bolsonaro do estado do Rio de Janeiro sabia que isso era da boca para fora. Inclusive porque no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador, estava lá nomeado o senhor Adriano da Nóbrega, melhor dizendo, nomeada a mãe e a ex-esposa do Adriano da Nóbrega, figura conhecida como matador do escritório do crime. Quando questionado no seu gabinete o que essas pessoas faziam lá, a resposta de Flávio Bolsonaro, então, era de que essa responsabilidade era do Queiroz, um articulador conhecido do senhor Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro como um todo. Então, respondendo à sua pergunta, Luciana, evidentemente, as pretensões da família Bolsonaro ficam cada vez mais prejudicadas porque a eleição do próprio Bolsonaro veio num rastro muito grande de mentiras, inconsistências e, mais do que isso, de um discurso vazio de enfrentamento à corrupção, quando, na verdade, ele sempre teve uma relação de proximidade e articulação com o crime organizado. Para além disso, deixar registrado que o deputado não respondeu à minha pergunta. Se é moralmente aceitável que uma pessoa receba um relógio de aproximadamente R$ 400 mil ao ter passado pela presidência da República como se fosse um presente de algum outro país. O deputado não tem a obrigação de responder
como você aqui muito bem disse, Luciana. Mas eu tenho a obrigação de perguntar. O senhor receberia e levaria para casa um relógio de aproximadamente R$400 mil, como se fosse um presentinho? Sobre acusações em relação ao ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, se a CNN quiser me convidar para um futuro debate para fazer essa discussão, eu estou completamente à disposição, inclusive porque fui um daqueles que disse nas acusações da Operação Lava Jato que o senhor Sérgio Moro era a representação de um juiz ladrão. Agora, o debate para o qual eu fui chamado hoje foi exatamente para tratar das joias recebidas pelo senhor Bolsonaro, que é o que está aqui embaixo da tela, que todas as pessoas estão tendo a oportunidade de acompanhar nessa entrevista, nesse debate. O deputado não responde porque não tem como responder, porque sabe que todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão vão dizer que é moralmente inaceitável o recebimento de um presente de R$400 mil. Isso não é presente, o nome disso é corrupção. Tem que ser feita uma investigação sobre isso, Luciana. Inclusive porque na Bahia houve a entrega de uma refinaria num valor muito abaixo do valor de mercado, mas foi uma entrega feita com interesses dos Emirados Árabes. Mas houve então uma solicitação de uma investigação para verificar se existe uma relação então com algum tipo de entrega prometida por parte do governo Bolsonaro em relação a esse próprio caso da Bahia ou outros casos de entrega. Quando o deputado fala que o Brasil procurou ampliar, diversificar as suas relações comerciais, incluindo a Arábia Saudita, ele está fazendo com que o caso se torne ainda mais grave, porque ele está dizendo que essa diversificação com interesses que podem haver em território brasileiro, de coisas a serem obtidas pela Arábia Saudita, possam ter tido como contrapartida exatamente aquilo que foi entregue à família Bolsonaro como joias, de mais de 16 milhões e de R$400 mil de um relógio que ficou com o presidente da República. Para além disso, a fala do deputado é recheada de notícias falsas, um expediente já realizado com muita frequência pelo time de deputados de extrema-direita. Eu espero que a gente possa fazer uma discussão baseada em fatos, em argumentos e com um debate que seja duro, mas que vá à verdade dos fatos. Pelo menos o deputado aqui assume, então, que se ele fosse presidente da República, não receberia um relógio de aproximadamente R$400 mil, integrando ao seu acervo pessoal. Mas toma a liberdade de dizer que, infelizmente, o senhor Jair Bolsonaro fez isso. Colocou o relógio no seu acervo pessoal e o ministro de Minas e Energia orientou uma pessoa do seu próprio ministério, um subordinado dele, a levar escondido numa bagagem, mais especificamente numa mochila vistoriada, joias de mais de 16 milhões de reais, que não tenho nenhuma dúvida, porque o segundo lote comprova a versão do primeiro, seriam também incorporadas pelo senhor Jair Bolsonaro. E quero aqui repetir, o nome disso é corrupção. Quando o deputado diz que não passa pano e que essa é uma característica da direita, ele está querendo enganar quem? A única coisa que ele fez nessa entrevista foi falar mentira e passar pano para o senhor Jair Bolsonaro, que incorporou ao seu patrimônio pessoal uma fortuna de, entre aspas, presentinhos recebidos de um outro país. Isso é uma vergonha, deputado. Deputado Glauber, o senhor fala em corrupção. O senhor acredita que ainda é a polícia fazendo ainda essas investigações, o próprio TCU também? A gente já pode falar essa palavra, corrupção? O senhor acredita que não poderia ser precipitado nesse caso? Não, nenhuma precipitação, Luciana, por dois motivos. Em primeiro lugar, que houve uma incorporação de R$400 mil. Isso não é um presente banal recebido pelo gabinete do presidente da República. São R$400 mil, recebido numa articulação com outro país, onde normalmente você não pode ter esse tipo de incorporação sem que isso tenha uma natureza pública. E segundo, as joias estavam escondidas numa mochila de um subordinado do ministro de Minas e Energia, que tentou, de todo jeito, liberar essas joias antes que Bolsonaro saísse da presidência da República. Então, evidentemente, eles têm que ser responsabilizados por isso. Agora, acontece que a coisa pegou muito mal. Ele pensou que isso passaria despercebido. E agora, a defesa de Bolsonaro já dá a indicação de que eles vão devolver as joias para ficarem sob guarda do Tribunal de Contas da União. Se vão fazer isso ou se não vão, os próximos acontecimentos vão dizer. Mas aquilo que se operou como ação do governo de Jair Bolsonaro, tentando constranger trabalhadores da Receita Federal e incorporando esse presente, entre aspas, milionário, ou tentando ocultar a existência desse presente, não declarando quando ele chegou no Brasil, eu não posso utilizar outra palavra que não seja corrupção.
corrupção.